Pessoal, videoaula 13, parte 1. Nessa videoaula final, nós vamos tratar de dois assuntos. O primeiro deles vai ser a conexão de motores elétricos trifásicos em redes trifásicas utilizando as ligações estrela e triângulo. E o outro assunto vai ser o assunto relativo aí ao cálculo de potências trifásicas para cargas equilibradas. A gente vai achar as equações de cálculo das potências trifásicas quando a carga é equilibrada e vamos tratar da correção do fator de potência aí de cargas trifásicas. Essa parte inicial da conexão de motores elétricos, evidentemente, quando a gente fala que vai utilizar ligações triângulo e estrela em motores elétricos, isso significa que esses motores elétricos eles vão nos oportunizar realizar esse tipo de ligações a partir do momento em que lá na caixa de ligação dos motores nos for disponibilizados os 6 terminais dos enrolamentos. Ou seja, lá na caixa de ligações nós vamos poder realizar ligação estrela e triângulo. Existe até algumas plaquinhas padronizadas para realizar essas ligações. Uma ligação estrela se usa lá 2 plaquinhas, né, conectando os fins de enrolamentos da fase A, fim de enrolamento da fase B, fim de enrolamento da fase C. Né? E para ligação triângulo existe 3 plaquinhas. 2 delas iguais que conectam o fim do enrolamento da fase A com o início do enrolamento da fase B, o fim do enrolamento da fase B com o início do enrolamento da fase C, e uma placa um pouquinho diferente, que ela é um L, né? Ela vai conectar o fim do enrolamento da fase C com o início do enrolamento da fase A, na ligação triângulo. Tá? Então, os fabricantes de motores elétricos, quando eles projetam e colocam na linha de produção um motor elétrico que seja potencialmente mais comercial, né? Ele vai desenvolver um projeto entregando esses 6 terminais na caixa de ligação. Ele não vai produzir um motor já com a ligação estrela soldada lá dentro ou a ligação triângulo soldada lá dentro. A partir do momento em que ele oportunizar, disponibilizando esses 6 terminais na caixa de ligação, a ligação estrela e triângulo, ele vai ter mais potencial de venda no mercado, porque ele vai poder utilizar esse mesmo projeto, esse mesmo motor, para funcionar em 2 tensões diferentes, em 2 sistemas de rede de distribuição diferentes, em 2 cidades diferentes. Tá certo? Muito bem. Então, nós haveremos então de compreender como que a gente vai definir sobre a possibilidade de um determinado motor funcionar na rede de distribuição de uma cidade e como ligá-lo. Bom, essa decisão ela vai partir de definições que vão se dar de 2 formas. A primeira delas vai ser a partir do conhecimento da tensão nominal dos enrolamentos desse motor. E depois veremos uma segunda, que é a partir da inscrição que vem numa placa de ligações que os fabricantes de motores oportunizam. É uma inscrição assim, bem prática, né? Para que tornar possível que mesmo profissionais que não sejam técnicos, eletrotécnicos propriamente, né, que trabalhem em montagem, né, com pouco nível de conhecimento elétrico, eles realizem, né, essa ligação. É um método expedito, assim, é uma placa de ligação que a gente vai ver bem prática. Tá? Bom, passamos então
o primeiro tipo de definição, a partir do conhecimento da tensão nominal dos enrolamentos. Ora, a gente pode, olhando a placa de identificação ali do motor, verificar o valor da tensão nominal em volts do motor, ou através de uma folha de dados, uma especificação, até da nota fiscal, a gente pode obter o valor da tensão nominal do motor. O que significa a tensão nominal do motor? Significa o valor da tensão em volts que cada um dos 3 enrolamentos do motor deve receber para que o motor tenha seu desempenho nominal, ou seja, para que ele ofereça sua potência nominal, sua velocidade nominal, o seu torque nominal. Opere em condições normais, então. Tá certo? Muito bem. Então vejam, se a gente tem aqui, de uma forma geral aqui expresso com 3 caracteres x volts, o valor da tensão nominal do motor, e a gente quer decidir como ligar em uma determinada rede, nós procederemos da seguinte forma. Aqui nós temos uma primeira hipótese de rede trifásica local. A notação padrão de uma rede trifásica, a convenção de como se apresenta uma rede trifásica, ela é desta forma aqui, ó. A gente coloca o valor da tensão de linha, a tensão entre pares de fases, a maior tensão do sistema, separa por uma barra e a seguir coloca o valor da tensão de fase, a tensão de uma única fase contra o neutro do sistema. E aqui a unidade volt. Então, tensão de linha barra tensão de fase volt. Este é o padrão de notação de uma rede trifásica, ok? Muito bem. Então vejam, a partir do momento que a gente tem conhecimento do valor da tensão nominal do motor, a gente vai buscar se a rede oferece esse valor de tensão nominal. Pode não oferecer, aí é impossível ligar essa rede. Mas, por exemplo, nesta rede aqui, ó, XXX volts está aparecendo na posição de tensão de linha. Essa aqui é a tensão de linha, essa é a tensão de fase. Nesta rede da hipótese 1, o valor XXX volts é encontrado como tensão de linha nessa rede. Ora, tensão de linha, por definição, é aquela tensão na qual as impedâncias estão submetidas às tensões de linha. Né? Tá certo? Isso, por definição, né, nos leva à ligação triângulo. Quando as impedâncias estão submetidas às tensões de linha, a nossa ligação deve ser uma ligação triângulo. Então vejam, por exemplo, se aqui fosse 220 volts, esse x fosse 220, correto? Em Porto Alegre nós temos 220 barra 127 volts, a nossa rede em Porto Alegre, tá certo? Então, o motor de 220 volts em Porto Alegre, né, 220 volts é encontrado na posição tensão de linha. Isso significa que o motor de 220 volts nominal em Porto Alegre deve ser ligado em triângulo para operar, né, sob condições nominais, sob condições normais, ok? Veja, agora numa segunda hipótese, né, de rede, nós temos essa rede aqui, tensão de linha YYY barra tensão de fase XXX volts. Vamos tratar numericamente os mesmos 220 volts. Então, o motor de 220 volts, nesta rede da hipótese 2, encontra esses 220 volts na posição tensão de fase. Essa seria uma rede 380 barra 220 volts. Então, esse motor com tensão nominal 220 volts, nesta rede da hipótese 2, ele pode ser ligado porque existe 220 volts nessa rede. Só que os 220 volts nesta rede local aqui existe na posição de tensão de fase. Por definição, a ligação que submete as impedâncias às tensões de fase é a ligação estrela. Portanto, um motor de 220 volts
ele pode ser ligado numa rede local, 380/220 volts. Por exemplo, a cidade aqui de Viamão, a rede de Viamão é 380/220 volts. O motor de 220 volts lá em Viamão, ele pode ser ligado em Estrela, para funcionar sob as condições normais, sob as condições nominais, ok? Muito bem. Temos agora uma segunda possibilidade, né, de definir, de decidir a maneira pela qual a gente vai ligar o nosso motor elétrico. Essa definição, já havíamos dito, ela se fará a partir de uma placa de identificação com uma inscrição padronizada, né, oferecida pelos fabricantes de motores. O objetivo dessa placa aqui é ser um método expedito, um método rápido e acessível até mesmo, né, para profissionais que não têm o conhecimento técnico de um eletrotécnico. Isso pode ser ensinado para eletricistas práticos, tá certo? Até a forma de ensinar a ler essa placa para um eletricista prático, ela é um pouco mais simples, um pouco mais grotesca, tá? Para nós técnicos, né, o que a gente precisa saber? O significado técnico desta placa de ligação. Então, a leitura técnica desta placa aqui, né, é a seguinte. Vejam que aqui é o símbolo de ligação estrela, aqui é o símbolo de ligação triângulo. Aqui é a unidade volt, um hífen separando, né, duas hipóteses. Aqui um determinado valor, aqui outro determinado valor, x, y, y. Tá certo? Qual é a leitura? O que é importante ressaltar aqui? Quando a gente lê essa placa de ligação de motores oferecida pelos fabricantes, nós não devemos confundir com o padrão de notação de redes trifásicas. Nós vimos que o padrão de notação de redes trifásicas é tensão de linha barra tensão de fase volts. Isto é uma coisa, isto é padrão notação convencional de uma rede trifásica. À esquerda, tensão de linha, uma barra separando o segundo valor da tensão de fase, unidade de volts. Esta placa é outra coisa, não confundamos com o padrão de notação de redes trifásicas, tá certo? Esta placa aqui, ela vai oferecer dois valores de tensão. Não significa que um valor é tensão de linha e outro valor é tensão de fase. Não, esqueçam isso. Não confundam com um padrão de notação de rede, tá certo? A leitura que deve ser feita por uma placa de motores, ela refere apenas um tipo de tensão, só tensão de linha. Não se fala em tensão de fase em placa de motores, tá certo? A leitura aqui é a seguinte: para redes com tensão de linha igual a x volts, ó, o primeiro valor para redes com tensão de linha igual a x volts, ligar o motor em símbolo da estrela. Espaço. Para redes com tensão y volts, ligar o motor em ligação triângulo. Ok? Então, esta é a leitura que o técnico vai fazer. Para redes com este valor de tensão, a ligação deve ser em estrela. Para redes com este valor de tensão de linha, a ligação deve ser triângulo. Sempre valores de linha. Vamos de novo. Para redes com tensão de linha, x volts, ligar em estrela. Para redes com tensão de linha novamente, y volts, ligar em triângulo. Ok? Então não se fala em valor de fase para tensões quando a gente está lendo placa de motor. Não. Não confundamos com notação de redes, sistemas trifásicos, tá? Muito bem. Então vejam, pessoal. Quando a gente liga
um motor em estrela, o que está acontecendo? A gente tem um enrolamento submetido a uma tensão de fase e outro enrolamento submetido a outra tensão de fase. Isso significa que uma associação de pares de enrolamentos, dois enrolamentos, estão sendo submetidas a uma tensão de linha aqui, ó. Então, aqui, entre esse terminal e esse terminal da estrela, nós temos uma tensão de linha aplicada. Essa tensão de linha, ela está se subdividindo em dois enrolamentos. Ela não se subdivide através do fator 2. Por exemplo, se for 380 volts aqui, a tensão de linha, não vai ser 190 volts no enrolamento e 190 no outro. Nós sabemos que não. Nós sabemos que essa subdivisão de uma tensão de linha, tá, em duas impedâncias ligadas em estrela, ela não é dividir por 2, é dividir por raiz de 3. Então, não é 380 por 2, 190, 190. Não. É 380 por raiz de 3, 220 num, 220 no outro. Correto? Então, quando a gente liga o motor em estrela, os enrolamentos, né, eles têm nos seus terminais uma tensão que é raiz de 3 vezes menor do que a tensão de linha. Já quando a gente liga em triângulo, né, quando a gente liga em triângulo, cada um dos enrolamentos, ele já vai estar com seus terminais diretamente recebendo a tensão de linha do sistema. Por essa razão, né, fica evidenciado, né, que na placa de ligação de motores elétricos, né, o valor da inscrição à direita da placa, ou seja, o valor para a ligação triângulo, é o valor da tensão nominal do motor, porque é o valor da tensão que cada enrolamento vai receber diretamente nos seus três terminais. A ligação triângulo, né, as impedâncias são submetidas às tensões de linha, a tensão da ligação triângulo. Então, esta posição aqui é a posição onde é apresentada a tensão nominal do motor. Tá certo, pessoal? Muito bem. Bom, agora a gente já de considerar o seguinte, pessoal. Esses motores elétricos, né, por uma razão que a gente vai ver logo a seguir, eles podem ter exigido da concessionária que o método de partida desses motores seja um método de redução de corrente de partida, tá? Por razões que a gente vai ver. O motor elétrico de indução, em máquinas elétricas, vocês vão estudar que ele pode possuir diversas letras código padronizadas, né? Letras códigos essas que vão identificar o intervalo numérico dos valores múltiplos da corrente de partida em relação à corrente nominal do motor de indução. Como regra geral, a grande maioria dos motores de indução, né, dessa linha industrial mais comum, tem uma corrente de partida que varia lá de 8 a 12 vezes a corrente nominal. Então, por exemplo, o motor que tem a corrente nominal de 10 amperes, na partida ele vai partir com 80 amperes ou até 120 amperes. Um valor 8 a 12 vezes o valor da sua corrente nominal. Evidente que a duração dessa corrente de partida ela é muito pequena, tá? Ela ocorre aí em tempos da ordem de 1 segundo, não mais do que isso, quando muito 1 segundo e alguma fração, correto? E, evidentemente, isso aí não deve provocar nenhum tipo de sobrecarga, nenhum tipo de comportamento suficiente para queimar um fusível de um motor na sua partida, ou ainda para fazer com que um relé térmico de proteção ou um dispositivo térmico de um disjuntor de proteção do motor atue durante a partida, tá certo? Porque esse tempo é muito pequeno, a gente vai coordenar, né, esse tempo de partida, né, com o valor dessa corrente de partida com o dispositivo de proteção.
tá certo? Isso vocês vão aprender, esse dimensionamento de instalações elétricas. Muito bem. Então, o que acontece? Quando o motor de indução parte, há uma elevação da corrente de partida, né? Essa corrente de partida ela vai circular em toda a instalação. Ela vai circular lá no transformador, que está lá no poste da concessionária, na rede aérea de distribuição, na rede interna do consumidor, tá certo? Então, uma circulação de corrente acarreta em uma queda de tensão, está associada a uma queda de tensão, até aquele ponto de utilização. Então, por esta razão, e a gente vai depois ver ali uma justificativa de valores que a gente vai encontrar na prática, aí, né, nas normas, as concessionárias podem exigir dos consumidores que utilizem um dispositivo de partida que não seja partida direta para os motores elétricos de indução, para que a corrente de partida elevada desses motores de indução, que nós consideraremos em média 10 vezes a corrente nominal, não impacte na nossa instalação, de forma que esta corrente de partida de curta duração de um motor não promova quedas de tensão na nossa rede que sejam danosas aos consumidores da vizinhança, que não promovam flicker, aquela subtensão quando o motor estiver partindo, tá certo? 3 formas vocês estudarão em máquinas elétricas, instalações elétricas, de partir motores elétricos de indução de forma não direta. A forma mais barata é a chave de partida estrela-triângulo. A segunda forma é a chave de partida autocompensadora, que nada mais é do que um autotransformador, né, com taps que a gente escolhe para a tensão de partida. E uma terceira forma, a forma mais moderna, um pouco mais cara, né, são as chaves de partida eletrônica, as soft starters, né? O controle da tensão de partida ele é feito eletronicamente através de tiristores, né? E ainda também quase que economicamente igualando o preço e com muitas vantagens adicionais, existem os conversores ou os inversores de frequência, né, que são soft starters com muito mais recursos, certo? Muito bem, mas nós trataremos aqui especificamente do uso da chave de partida estrela-triângulo. O que a chave de partida estrela-triângulo vai fazer? Ela vai partir o motor em estrela, né? Quando parte o motor em estrela, ela está conectando aos terminais do motor a tensão de fase, a tensão menor do sistema. Quando comuta para triângulo, vai estar conectando nos enrolamentos do motor a tensão mais elevada do sistema, a tensão de linha, ligação triângulo. Ora, então fica evidente que a chave de partida estrela-triângulo, ela é viável, é possível e é interessante de ser utilizada somente em motores elétricos que operam em triângulo, porque quando comuta a chave para triângulo, né, o motor vai ficar indefinidamente de tempo até que a gente o desligue operando em triângulo. Então, a chave de partida estrela-triângulo é utilizada em redes na qual o motor opera em ligação triângulo, né? Se a gente fosse utilizar uma chave de partida estrela-triângulo para um motor que opera em estrela, no início, conecta a chave em estrela, ele já está na condição nominal. Se eu passar a chave para triângulo, eu vou estar conectando os enrolamentos do motor numa tensão de linha que é superior à tensão nominal. Eu vou queimar o motor, tá certo? Então, só se usa a chave de partida estrela-triângulo em motor que funciona em triângulo. Quando inicia o processo em estrela, a gente está entregando uma tensão raiz de 3 vezes menor. Então, a corrente de partida, ao invés de ser 10 vezes a nominal, né,
ao ser 10 vezes a nominal com raiz de 3 vezes menos tensão, vai ser raiz de 3 vezes menos corrente. Tá certo? Equivale a dizer que não será 10, vai ser menos de 6 vezes. 10 dividido por raiz de 3 vai dar 5,77 vezes. Tá certo? Então essa é a ideia. Agora, eu disse para vocês que na prática, né, vocês vão encontrar nas normas alguns valores. Né? Então vamos tentar compreender aqui rapidamente esses valores que a gente vai encontrar. Quando vocês estudarem instalações elétricas prediais, vocês vão trabalhar com os regulamentos das instalações consumidoras de baixa tensão, o RIC de baixa tensão das concessionárias de energia elétrica, o regulamento das instalações consumidoras de baixa tensão. Muito bem. Em determinado capítulo desse regulamento, vocês vão encontrar a seguinte exigência das concessionárias em relação aos consumidores conectados em rede de baixa tensão da concessionária, no que se refere à limitação de partida direta de motores elétricos. Vocês vão encontrar o seguinte: será permitida a partida direta de motores elétricos até a potência de 5 CV. Potências acima de 5 CV deverão utilizar um dispositivo de partida indireta, que pode ser, são 3 formas, né? Uma delas pode ser a chave estrela-triângulo. Agora, vejam, o limite que as concessionárias apresentam no regulamento é 5 CV. Ora, 5 CV, um motor de 5 CV, ele tem uma potência aparente da ordem de 5 kVA, tá certo? Matematicamente a relação aproximada é essa, 1 kVA para cada CV, tá certo? Muito bem, então um motor de 5 CV tem 5 kVA de potência aparente. Por outro lado, os transformadores das redes de distribuição pública, eles têm valores de potência nominal padronizados: 30 kVA, 45 kVA, 75 kVA e 112,5 kVA. Desses 4 valores, 30, 45, 75 e 112,5, quando as concessionárias consideram o valor médio, elas caem lá no transformador de 45 kVA, tá certo? Então, a referência é um transformador de 45 kVA. Então, vamos lá. Vamos considerar o seguinte. Vamos dar o exemplo de Porto Alegre. Em Porto Alegre, a tensão de fase nominal é de 127 volts, tá certo? A impedância percentual dos transformadores de redes de distribuição pública, né, o projeto é mais ou menos padrão, né? Parâmetros característicos são padronizados para diversos tipos de fabricantes. Né? A impedância percentual de um transformador de rede de distribuição, né, vocês estudarão em máquinas elétricas, né, os ensaios de transformadores. Vocês vão ver o ensaio de transformador a vazio, o ensaio de transformador em curto-circuito. Né? No ensaio de curto-circuito, vocês farão o seguinte: vocês vão aplicar uma tensão no transformador, no primário do transformador, com os terminais curto-circuitados no secundário, até obter o valor de corrente nominal no secundário. Com o secundário em curto-circuito, aplica no primário uma tensão reduzida. E vocês vão ver que quando vocês aplicarem 5% de tensão, em relação à tensão primária nominal, vocês terão no secundário uma corrente nominal com os terminais curto-circuitados. Isso significa, portanto, que lá no secundário a queda de tensão é de 5%. A tensão nos terminais de curto-circuito é 0. Então, toda a tensão, né, da indução primário e secundário, ela ficou restrita à queda de tensão nos enrolamentos secundários. Daí a gente dizer que a impedância percentual é um tipo de parâmetro, né, que se iguala ao segundo parâmetro chamado tensão de curto-circuito. E ela é da ordem de 5%.
Então, para o transformador, o que isso significa? Um segundo significado, né? Com a corrente nominal, a tensão nos terminais do transformador ela é 127 volts. Se o transformador estiver a vazio, né, não vai existir uma queda de tensão de 5% nos enrolamentos dele. E a tensão no terminal desse transformador passa a ser 5% maior. 5% de 127 volts, ela vai ser uma tensão a vazio de 133 volts e meio. Agora, se a gente levar esse transformador a uma corrente nominal, ou seja, conectar nele a potência nominal, a tensão nos terminais vai ficar nominal, 127. Se a gente dobrar a potência nominal de um transformador, né, para a potência nominal ele tem 5% de queda e nos terminais se mede 127 volts. Se a gente dobrar essa potência nominal, outros 5% de queda se realizarão internamente nesse transformador. E a tensão vai cair de 127 para 120,5 volts. Tá certo? Agora vamos considerar o seguinte, ó, transformadores que tem 45 kVA. Tá? Se ele estiver operando com o dobro da potência, ó, uma sobrecarga de 100%, 90 kVA, a tensão vai cair a 120,5 volts. Né? A gente viu que outros 5% em relação aos 127 vão ocorrer de queda interna nele, tá certo? Ora, vamos entender agora o 5CV lá do regulamento da instalação consumidora. Vamos imaginar que um transformador de 45 kVA, ele está operando com 40 kVA. Aí ele ainda tem uma sobra de 5 kVA para preencher a potência nominal dele, tá certo? Esse 5 kVA vai ser preenchido por um motor de 5 CV. 5 CV é 5 kVA, mais 40 vai fechar os 45. Só que esse motor de 5 CV, quando ele for partir, ele vai partir com 10 vezes o valor nominal. Ele não vai partir com 5 CV, ele vai partir com 50 CV. 50 CV é 50 kVA, mais os 40 kVA que já existiu, chegamos a 90 kVA. Tá certo? O que vai acontecer? A tensão nos terminais vai cair a um valor de 120,5 volts. Ou seja, um excedente de queda de tensão de 5%. Tá certo? Ora, nas contas de energia elétrica mensal, vocês vão ver que as concessionárias estão comprometidas, né, a entregar no ponto de entrega, lá no poste, né, na entrada da medição, né, uma tensão de 127 volts nominal, que pode variar a 133 volts e meio